Nobres alunos, estamos de volta para a terceira parte da aula do domingo. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2021, pelo CEPE, disciplina Gestão Aplicada 1, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7, de Camusim, os melhores. Dando continuidade à nossa revisão, então, pois hoje teremos a nossa avaliação, a nossa prova. Vamos lá. Senhores, estudamos também um vocabulário técnico, muitas expressões, contingência, plano de contingência, eficiência, eficácia, efetividade, excelência, produção, produtividade, sinergia, mitigar, resiliência. Todas essas palavras são muito importantes, mas tem algumas delas que eu vou chamar mais atenção para você, porque tem uma possibilidade maior de cair na prova. A palavra contingência tem uma possibilidade muito grande de aparecer na prova. Professor, o que é uma contingência? A contingência é um imprevisto, a contingência é uma eventualidade. Pode ocorrer ou não, mas é uma eventualidade, normalmente um imprevisto. Choveu quando era para fazer sol. Contingência. Faltou energia, não era para faltar, mas faltou. Contingência. Na hora da prova, a caneta estourou. Não era para estourar, mas estourou. No campo de batalha, o samurai levou a sua espada katana e ela trincou, quebrou. Não era para trincar nem quebrar, porque era muito resistente. Mas é uma guerra, quebrou. Isso é uma contingência, é uma eventualidade. E o que é que eu devo fazer para lidar com as contingências? Ter um plano de contingência. O que é um plano de contingência? Um plano B, um plano alternativo. Não era para chover, mas choveu. Eu não esperava que fosse chover hoje. Mas ainda bem que eu tenho um guarda-chuva. Ainda bem que eu tenho uma capa de chuva. Guarda-chuva, capa de chuva, plano de contingência, plano B, plano alternativo. Faltou energia. Não era para faltar, mas faltou. Não tem problema, porque a minha empresa tem um gerador. Gerador, plano de contingência. Aqui em casa eu não tenho gerador, mas eu tenho uma lamparina. Plano de contingência. Plano B, plano alternativo. Aqui em casa faltou o gás, não era para faltar o gás. Tem outro gás. Aí eu tenho outro botijão. Ou então faz como eu, não uso botijão de gás, o meu fogão é elétrico. Plano de contingência. Aliás, né, tá bem caro a parte de gás, combustíveis e tudo mais. Bom, o samurai de verdade, quando ia para o campo de batalha, nunca ia só com espada. O samurai de verdade usava duas espadas. No mínimo, ele usava outras armas também, mas no mínimo, o samurai andava com duas espadas. Se uma quebrasse, se uma trincasse, ele tinha a espada companheira. Não era obrigado ele manejar as duas espadas ao mesmo tempo, não. Alguns samurais faziam isso, como, por exemplo, Miyamoto Musashi fazia isso. Mas, normalmente, o samurai ele manejava a espada longa, né? E ele tinha a espada curta, que era a espada companheira, como reserva. No campo aberto, geralmente, ele usava a espada longa. No espaço confinado, geralmente, a espada companheira, mais curta. Mas ele sempre tinha duas. Plano de contingência, plano alternativo, plano B. Eficiência. Eficiência é trabalhar bem. São processos corretos. Fazer o que deve ser feito, só que economizando os recursos com baixo custo.
um pouco de desperdício. Processos corretos, bem executados, seguindo a regra, seguindo a norma, seguindo o padrão, seguindo a orientação, porém, fazendo isso de maneira barata, fazendo isso sem muitos refugos. Quando você tem uma rede de distribuição de água que ela não tem vazamentos, a distribuição de água é muito mais eficiente. Quando você tem uma rede de distribuição de energia que a perda de energia do sistema é baixa, você tem uma rede de transmissão eficiente. Do contrário, quando você tem uma rede de transmissão de energia que desperdiça muita energia, a energia fica toda pelo caminho, chega pouco ao seu destino. Isso é ineficiência. Quando uma rede de água tem muitos vazamentos ou muitos gatos, muitas ligações clandestinas, ela não cumpre o seu papel da maneira certa. Isso é ineficiência. Combater isso é gerar um sistema eficiente. Certo? Muito bem. E o que é eficácia, professor? Eficácia é o resultado positivo. Venci. Bati a meta. Ganhei. Eficácia é dar certo, né? Oi? É fazer dar certo. Eficácia é fazer dar certo. Tirei 10. Trazer bons resultados, né? Eficácia. Isso mesmo, Estevam. Isso mesmo, Nilson. Resultado. Resultado positivo. Professor, você vai falar de todas essas palavras? Não, porque eu quero focar naquelas que poderão cair na prova. O professor ensina muito bem e me trouxe bom resultado. Na prova poderá cair a palavra contingência, na prova poderá cair plano de contingência, poderá cair eficiência, poderá cair eficácia, poderá cair mitigar. Mitigar é um plano que você pode, não dá para resolver, mas dá para... Opa! Não dá para resolver, mas vai dar para amenizar aqui a situação. Gostei, Nilson. Mitigar significa reduzir o impacto, significa amenizar, significa minimizar. Às vezes você não consegue zerar um problema, nem um defeito, mas você pode, pelo menos, melhorar aquela situação. Quando você faz isso, você não está resolvendo 100%, mas você está, pelo menos, mitigando. Isso pode acontecer em muitos cenários. Eu não posso acabar com a violência, mas eu posso mitigar a violência. Eu não consigo curar todas as doenças, mas eu consigo mitigar o efeito dessas doenças. Eu não consigo zerar a perda da indústria, mas eu consigo mitigar a perda da indústria. Mitigar significa reduzir o impacto. Muito bem. São as principais expressões que eu poderei cobrar na prova. É claro que existem outras, mas nós precisamos focar na nossa revisão, certo? Temos aqui um assunto que vai cair na prova, que é obrigatoriamente assunto de prova. Não estou dizendo que pode cair, não. Eu estou dizendo que vai cair, é certeza cair, o assunto liderança. Obrigatoriamente, você vai ter que saber os tipos de liderança, porque eu vou cobrar na prova. Posso cobrar um tipo, 2 tipos, 3 tipos, 4 tipos, mas é um assunto que eu estou te dizendo com todas as letras, vai aparecer. Professor, quais são os tipos de liderança? Nós temos a liderança autoritária, que também é chamada de autocrática. O que é uma liderança autoritária? É uma liderança centralizadora. O líder é que decide, ele é que toma a decisão. É obrigado a ser mal? Não, ele pode ser bom, ele pode ser mal, mas ele é centralizador. É aquele que só estipula a ordem e te vira. Resolve, não quero saber, te vira. É ele que manda, é ele que decide. Os reis da antiguidade eram líderes autoritários, centralizadores. Atualmente, nós temos alguns líderes autoritários, centralizadores. A liderança autoritária,
ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Normalmente é muito negativo atualmente ser um líder autoritário. Muito negativo mesmo. Porém, você deve compreender que, pontualmente, às vezes é importante ser autoritário, ter autoridade, centralizar as decisões em momentos em que o líder precisa se posicionar. Isso pode servir até para um pai de família. O pai de família não deve ser autoritário, não deve centralizar tudo nele, mas tem momentos que ele precisa fazer isso pontualmente. Né? Por exemplo, se o seu filho estiver se drogando, levando uma vida totalmente desviada de um caminho positivo, você tem a obrigação de estabelecer a sua liderança paterna sobre ele. Senão você estará se omitindo. Então você tem que tomar decisões duras e coibir um comportamento que está equivocado do seu filho, porque você tem responsabilidade sobre ele. Né? Isso é bom. Porém, se você for autoritário todo o tempo, toda hora, todo dia, você pode acabar traumatizando as pessoas, agredindo as pessoas, ferindo as pessoas. Então, tudo é a sua medida, né? E uma liderança democrática, professor, o que é que significa? Significa uma liderança que participa da tomada de decisão. O líder democrático é aquele que oferece espaço para que outras pessoas participem, para que outras pessoas sejam parte do processo decisório, para que as pessoas sintam que contribuíram para aquela decisão e para aquela tomada de rumo. Diga, Nilson. Professor, um exemplo de líder democrático, para quem nunca assistiu o filme Rei Arthur, né? É tanto que tem a mesa, né, redonda, para ninguém aqui é diferente de ninguém. Todo mundo aqui vai expressar sua opinião e a gente está pronto para abraçar a ideia de cada um. O Rei Arthur, diferente dos outros reis da antiguidade, né, apesar de ser um personagem fictício, baseado possivelmente num personagem real, ele tinha a ideia da tábua redonda, não é? Porque os cavaleiros dele não eram apenas soldados que seguiam cegamente as suas ordens. Ele, diferente dos outros reis, ele permitia que os seus cavaleiros também tivessem opinião, que se sentassem na mesa como iguais. Por isso que a mesa do Rei Arthur é redonda. A mesa retangular, ela significa que quem senta na cabeceira é o chefe, manda. Mas quando a mesa é redonda, não tem cabeceira. Todos são iguais. Né? Então, essa ideia de tábua redonda, de mesa redonda do Rei Arthur, era a ideia de igualdade entre os cavaleiros. Eles poderiam falar, eles poderiam dar opiniões, eles poderiam participar. E foi muito legal o exemplo aí do Nilson. Né? Legal. Muito bem. Vamos prosseguir, não é? Liderança liberal. Ser liberal é dar liberdade. A liberdade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? A liberdade é uma coisa boa. Porém, uma liberdade exagerada pode fazer mal para pessoas que não sabem usar essa liberdade, que abusam dessa liberdade, transformando essa liberdade em libertinagem. Na minha opinião, de todas as lideranças, aí é a pior de todas. Para a nossa sociedade atual, Nilson, infelizmente, né, é verdade. Mas isso aí, professor, acontece em pequenos casos, isso acontece. Às vezes você deposita confiança em funcionário, em um ajudante, em tudo que você faz. Confiança demais vai gerar a pessoa fica, vamos na linguagem popular, fica feitudo, acha que vai poder fazer tudo e não é pela aí que a banda toca, certo? É verdade. Quando as pessoas não têm responsabilidade, quando as pessoas não são cobradas, quando as pessoas não são avaliadas, elas tendem a tornar um sistema muito frouxo, um sistema ineficiente, corrupto ou um sistema negligente, não é?
Então, a liderança liberal é perigosa numa sociedade que ainda não é evoluída. A liderança liberal só é boa diante de pessoas evoluídas, comprometidas, éticas, responsáveis, né? Somente aí fará bem você desempenhar, desenvolver uma liderança liberal. Ou, em casos pontuais, onde se exija a criatividade, como em setores de pesquisa e desenvolvimento, no trabalho de inventores, no trabalho publicitário. Em alguns casos, pontualmente, alguns artistas conseguem raciocinar melhor quando você exerce sobre eles uma liderança liberal. Eu vou dar um exemplo. Pablo Picasso era um grande artista, um grande pintor, não é? Um gênio. Porém, ele só trabalhava quando ele estava inspirado. Então, se eu pegasse o Pablo Picasso, contratasse ele e exigisse que ele pintasse um quadro todo dia, trabalhando 8 horas por dia, ele ia ficar, ele não ia conseguir produzir. Porém, se eu encomendasse um quadro para o Pablo Picasso e dissesse assim, olha, você tem aí 2 meses para produzir essa obra. Então, o Pablo Picasso poderia ficar aí 39 dias sem fazer nada. Mas aquele dia que ele estava inspirado, acordava inspirado, ele fazia a melhor obra da vida dele, né? Quer dizer, nesse caso pontual, eu posso até adotar uma liderança liberal, mas ela é exceção, não é a regra, né? É apenas pontualmente. Alguns profissionais, algumas pessoas necessitam de muita liberdade para poder desenvolver a sua criatividade, a sua capacidade inventiva, não é? Mas isso não pode ser usado na indústria, isso não pode ser usado quando eu tenho metas de curto prazo, não pode ser usado quando eu preciso acompanhar um trabalho que tem uma carga horária definida. Diga, Geocleciano. Professor, até eu discordo um pouco dessa sua opinião, porque uma grande empresa, grande mesmo, é o que utiliza dessa liberal, no caso a empresa da Google. Na Google, os programadores dela, elas trabalham em setor onde, tipo, eles passam 90% da hora só livre. Eles entram numa sala onde que tem sinuca, jogos, tudo para diversão deles, a gente só faz assim, ó, você tem isso para fazer durante o mês. E eles fazem 2, 3 horas, o resto eles ficam folgando dentro da empresa, fazendo outras coisas, montando os próprios negócios deles. E isso é a forma que a Google trabalha com os programadores. É tanto que é um dos maiores sonhos de todo programador aí trabalhar lá. Gostei, Geocleciano. Você pontua pelo seu comentário. E a Google foi um dos exemplos que eu citei nas primeiras aulas, junto com outras empresas, né? Isso é verdadeiro para os programadores, mas será que se aplica ao zelador? Será que se aplica ao porteiro? Entende? Então, assim, pontualmente, algumas profissões, alguns funcionários, eles podem adotar e ter uma rotina mais liberal. E isso ajuda, como eu disse, o processo criativo. Mas não posso adotar essa liderança de maneira indiscriminada para todos, não é? Por quê? Porque existem algumas atividades do mundo moderno, do mundo contemporâneo, que precisam obrigatoriamente respeitar horários, prazos, metas, né? Foi nesse sentido que quis dizer, mas seu exemplo é muito valioso e pontua aqui com a gente. Muito bem. Prosseguindo nos nossos assuntos, né? Porque temos tempo, e o tempo é escasso, temos a liderança situacional. Que tipo de liderança é essa? Dependendo da situação, você pode adotar uma postura autoritária, uma postura democrática ou uma postura liberal. Um líder amadurecido, um líder muito profissional, um líder muito capacitado, ele pode, independente da personalidade e do temperamento dele, adotar, horas, uma postura autoritária ou autocrática, horas uma postura democrática, participativa, horas uma postura liberal. O professor, por exemplo, quando vai aplicar uma prova presencial, ou até algumas provas à distância, ele é um pouco mais autocrático, porque ali é o momento que ele está avaliando os alunos, então ele exige um determinado comportamento, silêncio. Se a prova não for pesquisada, ele não permite consultas. Se a prova for pesquisada, ele faz uma exigência maior. Então, ele pode adotar, professor, uma postura autocrática em determinados momentos, principalmente no momento das avaliações, não é? Porém,
no decorrer das aulas, o professor ele poderá adotar uma postura democrática, participativa. E em momentos pontuais, se for oportuno, ele pode até desempenhar uma postura liberal, certo? Oferecendo liberdade de criação, de pesquisa, de desenvolvimento para os seus alunos. Então, estabelecendo aí uma liderança situacional. Isso pode acontecer nas empresas, isso pode acontecer em alguns, vamos dizer assim, órgãos públicos, pode acontecer no universo organizacional geral, pode acontecer na família. Imagine você um pai de família que adota uma liderança situacional. No momento de exercer a autoridade, ele exerce a autoridade. No momento de participar a decisão familiar, ele abre essa participação. No momento de ser liberal, ele é liberal, certo? Citamos até alguns exemplos aqui. Imagine como é chato se um pai for autoritário o tempo todo, levar a sua família para o parque de diversões e decidir arbitrariamente que vai todo mundo para a montanha-russa. Mas, papai, eu vomito, não quero nem saber, menino. Vai para a montanha-russa. Quer dizer, ser autoritário nesse momento não é tão legal, mas ele poderia ser um pouco mais liberal, um pouco mais democrático, ou ele poderia definir coletivamente numas férias, numa viagem de férias, para onde a família vai se dirigir, certo? Mesmo que ele não goste de determinado local, ele põe isso em votação, isso é ser democrático. Ou poderia oferecer alguma liberdade na escolha dos filhos, não é? Meu filho, você vai seguir a profissão que você escolher, é a sua vida. Eu oriento que você escolha profissões que sejam mais competitivas ou que ofereçam mais oportunidades de mercado, mas você escolhe, é a sua vida. Quer dizer, nesse momento você pode dar liberdade para seu filho, certo? Então, a liderança situacional, ela é o exemplo mais amadurecido, vamos dizer assim, dos tipos de liderança. Ok. Vamos continuar, então, né, nos nossos assuntos. Falamos da comunicação, a importância de se comunicar bem. Perguntamos se você é um bom comunicador. E é claro que, quando a gente fala de comunicação, a gente lembra da oratória, a arte de falar em público, mas a comunicação não é apenas falar, ela também pode significar calar no momento certo, fazer silêncio. Você não fala apenas com as palavras, você se manifesta de maneira escrita, de maneira a utilizar símbolos, você utiliza a expressão facial, né? Você utiliza gestos, né? Isso é comunicação também, certo? A linguagem do trânsito, por exemplo, ela é muito simbólica, é cheia de símbolos, não é? É cheia de placas, sinalizações que não necessariamente precisam ser escritas verbalmente ou precisam ser faladas. Comunicação visual. Diga, Paulo. Comunicação visual, né? Comunicação visual. Eu posso ter uma comunicação através dos outros sentidos, não é? Às vezes, uma mulher coloca um perfume muito cheiroso, aquele muita atenção, ela está comunicando alguma coisa, né? Às vezes você também. Então, isso é uma comunicação, certo? Existem muitos aspectos da comunicação e a gente tem que ter cuidado com a má interpretação. Tem que ter cuidado com os ruídos, com as falhas. Tem até aquelas dinâmicas, aquelas brincadeiras, não é? Do telefone sem fio, ou da rádio peão, em que existe uma distorção nos entendimentos. Muitos conflitos são causados por falhas de comunicação. Eu vivo dizendo o seguinte: quando você for me convidar para um compromisso à noite ou à tarde, diga sempre assim: Eric, o horário é 19 horas, nunca diga 7 horas. Se você quiser dizer 7 horas da noite, pode dizer, mas nunca diga me encontre às 7 horas. Me encontre às 8 horas, me encontre às 9 horas, se for à noite. Me diga, Eric, o compromisso é às 19 horas, às 20 horas, a aula começa às 18 horas. Sempre fale assim, para evitar problemas de comunicação. Eu vivo dizendo isso e ainda assim acontece o problema.
Uma amiga minha convidou para uma reunião na casa dela. Ela disse assim, Érico, esteja na minha casa às 7 horas. E eu, tudo bem. Quando foi 7 horas da manhã, eu estava lá. Mas, Érico, era 7 horas da noite. Sim, mas você devia ter falado às 19 horas. Certo? Ou então dito, 7 horas da noite. Quer dizer, houve um problema de comunicação. Me diz, ok, até a sua casa estou aqui, me receba, então. Vou tomar café com você, né? Em outra situação, um amigo meu me convidou para uma missa que era até um momento assim delicado, né? Era uma missa de 7º dia do falecimento de um parente importante. Aí ele disse, Érico, a missa vai ser às 7 horas. E eu, por conta do momento da condolência, não conversei muito, nem disse, mas é 7 horas da manhã ou da noite? Aí eu cheguei na igreja, 7 horas da manhã, como costumo fazer, só que a missa era às 19 horas. Então, um outro problema de comunicação. E a comunicação, às vezes, gera custos, gera deslocamentos desnecessários, né, quando ela é mal trabalhada. Né? Então, são coisas simples, mas, às vezes, eu tenho problemas grandiosos que são causados por falhas na comunicação ou deficiências na comunicação, certo? Isso acontece demais nas empresas. Então, tenhamos muito cuidado com esse ponto, tá certo? Excelente. Eu vou encerrar essa reunião. Daqui a 2 minutinhos nós voltamos para continuar a nossa revisão. Até daqui a 2 minutos.